Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem em curso. Quarta-feira, Copa do Brasil, também tivemos Libertadores, né? Tivemos aí brasileiro jogando pela Libertadores, o Guarani do Paraguai ganhou de 1-0 em casa do Corinthians, de 1-0, mas é a primeira partida, tem a segunda partida em São Paulo. Tivemos pela Copa do Brasil vários jogos. Tivemos um jogo aí interessante, Caxias, de Rio Grande do Sul, contra o Botafogo do Rio. Vi alguns pedaços do jogo e, na minha opinião, o Caxias... Houve uma confusão no final do jogo, um dirigente lá do Caxias deu uma joelhada no árbitro, deu uma tapa na cara, e foi uma bagunça no final do jogo, mas na minha opinião, o Caxias foi garfado. Fizeram uma cirurgia, abriram o Caxias no meio, sem anestesia. E o Botafogo se classificou. Estou dizendo que o Botafogo é culpado? Não, o Botafogo, a princípio, não tem nada a ver com isso. Mas operaram o Caxias. Operaram o Caxias. E o outro jogo, tiveram vários jogos, tiveram uns 15 jogos para a Copa do Brasil. E o outro jogo de grande relevância é justamente o jogo que eu vou fazer análise agora. É o jogo entre River, do Piauí, e o Bahia, representante da Série A do Campeonato Brasileiro. Placar do jogo, River do Piauí 1, Bahia 0. Bahia fora da Copa do Brasil na primeira fase. E o River avança. Festa no Piauí. Parabéns ao River. Então, meus amigos torcedores do River, do Piauí, e torcedores do Bahia, caso algum torcedor do Bahia tenha curiosidade de escutar o seu amigo Magalhães, porque a grande maioria dos quase 9 mil inscritos que eu tenho no canal são torcedores do Nordeste e do Sul do país. Sudeste é muito pouco, mas é mais do Nordeste e do Sul do país. E uma grande maioria é torcedor do Bahia. Caso você queira ver, eu vou fazer a minha análise. Mas também entendo perfeitamente se este vídeo não tiver visualização alguma. Vou entender, porque imagino que a torcida do Bahia esteja muito irritada. Mas mesmo assim eu venho fazer a minha análise para quando você estiver mais tranquilo, você dá uma olhada na minha opinião, porque tem muita gente que gosta da minha opinião. E eu tenho certeza que tem muita gente que já me conhece, torcedor do Bahia, já tem certeza o que eu vou falar. Tem gente que eu não vou precisar nem falar, que já sabe o que eu vou dizer. Mas mesmo assim, eu vou dizer. Então eu peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá, galera. River 1, Bahia 0. Aí vão me perguntar, Magalhães, merecido? Merecido. Merecido. O River mereceu se classificar e o Bahia mereceu estar fora. Mas por quê? Bom, nitidamente, antes de começar o jogo, o River era mais fraco. Correto? Se você pegar a folha salarial dos dois times, o River era mais fraco. Mas dentro de campo, a tática do River funcionou mais do que a tática do Bahia. Que a princípio, meu amigo torcedor do Bahia, se alguém puder me dizer qual é a tática do Roger, vocês me expliquem, porque, porra, ele deve estar de sacanagem, desculpa o palavrão. Ele deve estar de sacanagem. Então vamos lá para começar sem brincadeira. Por que o Bahia foi desclassificado? Se você não tiver
coragem para arriscar, se você não tiver coragem para arriscar, quem tem medo de arriscar não pode ganhar nada. Outro detalhe, não queria falar isso, não queria, mas serei obrigado a falar. O Roger está me parecendo, está me saindo muito parecido com o ex-treinador do Corinthians, Carille. Qual é a comparação? Que ele é retranqueiro? Não. É treinador de uma nota só. O Roger não sabe fazer variação. Igual o Carille não sabia montar o time ofensivamente, o time dele era só marcação, marcação e sair no contra-ataque, o Roger não é que seja retranqueiro, mas ele é um treinador que tem uma nota só. Sai o 6, entra o meia dúzia. Sai o 2, entra o segundo. Sai o 10, entra o 10º. Ele não tem variação, ele não muda absolutamente nada. Nada. Vou ver muitos torcedores reclamando do Gilberto. O Gilberto não tem culpa. Vou ver muita gente reclamando do Daniel. O Daniel não tem culpa. O esquema que o Bahia joga mata o Daniel e mata o Gilberto. O time do Bahia não tem variação alguma. É um time de uma nota só. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu não gosto do que eu vou falar. Não gosto. Eu sou contra, todo mundo sabe que eu sou contra. Mas, infelizmente, com o Roger como treinador, o Bahia não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente, o leque de opções táticos dele não existe. Ele só tem uma forma e mata o time do Bahia. Se tem um culpado, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Legal. Mas se tem um culpado com a porcentagem maior, neste caso, não estou jogando pressão para cima dele, a torcida em cima do Roger, mas é do Roger. Vamos lá, meu amigo torcedor. O Bahia jogou bem? Não. Lento. Com medo de atacar. Eu sei que esse primeiro jogo é muito complicado, porque quase sempre pega um time mais forte com um time mais fraco. Sendo que o time mais forte joga fora de casa e tem a vantagem do empate. Mas não pode um time de Série A que tem pretensões grandes ter cagaço de atacar. Não ter poder de criação no meio. O Bahia, que eu vi hoje, e já tinha visto num outro jogo e não tinha gostado, tá pior do que o do ano passado. E isso passa, não sei se pela diretoria, mas provavelmente pelo Roger. O que eu estou falando? Das contratações. As contratações são ruins? Não. Não. Mas as contratações, se você pegar duas contratações, você vai ver que as contratações foram para um time que vai querer jogar no contra-ataque. Cleison e Rossi.
Eles são para o mano a mano com espaço. Para ter espaço, você tem que sair de trás. Então você tem que atrair o time para cima de você para você sair no contra-ataque, um time reativo. Para você ter um cara apenas de criação ali no meio, que é o Daniel, é justamente para a bola bater nele e ele distribuir rápido. Tem posse de bola o Bahia? Tem, mas uma posse de bola que não serve para porra nenhuma. Por quê? A posse de bola é para ganhar tempo, não é para criar uma jogada. Porque o Elber tem o drible, tem negócio, mas não é um jogador de ataque criador. O Cleison, muito menos. O Rossi que entra, menos ainda. O Gilberto não vai receber bola. O Daniel, sozinho, não vai dar para ele distribuir. Os dois laterais até sobem, mas nenhum dos dois tem características de meio-campista. Eles são laterais, porque tem laterais com visão de meio-campista. Tem um monte. A gente tem o Marcelo no Real Madrid, no Flamengo a gente tem o Felipe Luiz, agora o Rafinha não é assim, mas o Felipe Luiz é. E tem outros espalhados por aí com essa visão. O Bahia não é, os dois laterais não são assim, são laterais. Legal, eles não têm culpa. Mas se não tem essa criação, não pode recair em cima de um. E o Bahia não muda. Ele tira o Cleison e bota o Rossi. Porra, mudou o quê? Será que não dá, com os jogadores que o Bahia tem, mudar o esquema? Ele não muda o esquema. Não dá para o Bahia jogar num 4-4-2? Ou jogar num 4-3-3, sendo que o terceiro atacante seja um criador de jogada. Tenha um cara de velocidade por um lado, o centroavante, e o outro jogador que jogar aberto pelo outro lado não seja um velocista, seja um armador. Porque aí você pode fazer um 4-3-3, um 4-4-2, um 4-2-3-1. Mas isso você tem que ter um outro cara de armação. Senão não dá. Mas o Roger não muda. Infelizmente, ele está me parecendo treinador de uma nota só. Vou dar aqui um exemplo. Sei que a torcida do Bahia pode reclamar, mas eu gosto. A gente tem que pegar o que está dando certo no momento. Qual é o time que deu certo? Foi o do Flamengo, correto? Ah, mas o time do Flamengo... Não, eu só estou falando em relação ao esquema. Você pega o Flamengo lá na frente, ele tem um Gabigol. Ou tem o Gabigol ou tem o Pedro. Vamos lá botar o Pedro, que é mais parecido com o Gilberto. Bota o Pedro lá na frente. O Flamengo tem, pelo um lado, o Bruno Henrique. Muita velocidade. Que pode ser o Elber ou o Cleison. Mas pelo outro lado, o Flamengo tem um jogador que joga aberto, mas é de criação, que é o Everton Ribeiro. Ele não vai à linha de fundo, mas ele abre muito bem para o lateral passar. E ele ajuda no meio de campo a criar. Quem é que joga no meio de campo do Flamengo? O Arrascaeta. Então o Arrascaeta joga pelo meio, mas tem o Everton Ribeiro que divide isso aí. E o Flamengo tem mais atrás do Gerson ou o Diego, e tem o Arão, que é o primeiro volante. Porque na verdade ele não é primeiro volante, ele é segundo. O Flamengo não tem primeiro volante. Mas eu não quero chegar aí, eu quero chegar ali na parte da frente. O Flamengo tem um cara de velocidade, tem um centroavante e tem um cara que joga aberto pelo outro lado de criação, de poder de criação. Então não vai sobrecarregar o Arrascaeta. Eu não estou falando de qualidade técnica, eu estou falando de esquema. Porra! Por que o Bahia não pode tentar fazer uma variação? O que me irrita é que o Roger não tem variação nenhuma. Ele tirou o Cleiton e botou o Rossi, pô. Não tem um outro jogador de criação, de poder de criação, já que o River estava atrás. E estava saindo de vez em quando. Quando o River começou a sair mais,
As jogadas não se encaixavam. Teve chance de fazer o gol. Bahia teve. Mas o Bahia jogou mal. Mas jogou mal por quê? Tem medo de arriscar. Teve um determinado momento, não sei se não foi no primeiro ou no segundo tempo, a saída de bola do Bahia, o Bahia estava com 4 lá atrás, o Bahia nem adiantou a marcação para empurrar o River para trás, estava com 4 saindo a bola. Porra, tá errado, isso é medo. Um determinado momento, acho que foi no primeiro tempo, botaram lá, o goleiro bateu a bola, pô, jogou a bola pela linha lateral, cara. Porra, arrego. Arrego. Infelizmente, meu amigo torcedor do Bahia, vou falar de novo, não gosto disso. Mas, se o Bahia pensa em alguma coisa grande, infelizmente, não dá mais por Rossi. Por Rossi. Por Roger. O Roger é um treinador de uma nota só. Igual um monte de treinador que temos por aqui. Gosto do Roger, mas ele tem que dar uma reciclada e ele tá perdido. Ele se perdeu não, ele botou uma coisa na cabeça e não muda de jeito nenhum. Esquece, meu amigo do Bahia, que não vai render. E eu tô falando isso desde o ano passado. Eu tô falando isso há algum tempo, não é de hoje. Eu tô falando isso. Não é de hoje. E agora veio a maior pancada. Que o Bahia está jogando com o Sub-23 do Campeonato Baiano para se dedicar à Copa do Brasil, Sul-Americana, que é nesse início, Copa do Nordeste. E na Copa do Brasil já sai no primeiro jogo. O Bahia tem time para ter pelo menos 2 maneiras de jogar. Mas não joga. Isso é do treinador. O gol, vamos ser honestos, foi um piu-piu do goleiro. O goleiro falhou também. A falta, se um bonde fez uma falta no jogador do River que originou o gol, entendo que o campo estava péssimo, entendo, mas estava ruim para os dois, pô. Estava ruim para os dois. Eu vi uma declaração, o River amarrou o jogo. Era o que ele ia fazer. Sabe aquela filme, Rock, né? Tivemos Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4. Apanha, 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 apanha. Aí no finalzinho, quando o cara tá começando a cansar, o Rock começa a bater, bater, campeão. Foi o que o River fez. Só que o River não apanhou tanto assim. Por quê? Porque o Bahia estava com medo de bater. Então, meu amigo torcedor do Bahia, estou triste por vocês, estou triste por vocês. Vejo com muito pesar e com uma certa preocupação o Bahia no Campeonato Brasileiro com o Roger, infelizmente. A impressão que dá é que ele está completamente cego, ou a capacidade que eu achava que ele tinha, ele não tem. Mas, meu amigo torcedor do Bahia, não sei se você vai concordar comigo, mas o Bahia não merecia passar. Como time de Série A, com o dinheiro que o Bahia tem, com toda a estrutura que o Bahia tem, não pode estar fazendo um futebol. É o terceiro jogo com esse time. Porra. Mas 8 de que estavam em campo, se não estiver enganado, estavam no passado. Então não é problema de conjunto. Não é problema de conjunto. Ali entrou o Cleison,
o Daniel, eu acho que o lateral só. O restante tá todo mundo ali. Então, meu amigo torcedor do Bahia, sinto a sua dor, sei o que você está sentindo, mas tenho que ser honesto. O Bahia não mereceu. O River mereceu. Jogou alguma coisa do River? Também não. Mas a tática dele, que tinha que ser aquela, funcionou. O Bahia não. Para terminar, o Bahia é um time medroso e sem nenhum tipo de opção. Nenhum. Uma pena. Para terminar, imagina um Fusquinha na mão do Ayrton Senna, faleceu, do Hamilton, que está vivo, super campeão da Fórmula 1. O Hamilton vai fazer o Fusquinha andar alguma coisa, não vai andar muito, mas vai fazer andar. Agora pega uma Ferrari e dá na mão de um roda presa. Dá na mão de um roda presa. Um cara que sabe mais frear do que acelerar. Sabe o que vai acontecer? Aquele Fusquinha com o Hamilton vai passar de lavada. Mesmo a Ferrari tendo motorzão. Porque o condutor tem medo de acelerar. Deu para entender, né? É uma pena. É uma pena. Porque mais um ano eu esperava o Bahia, coisas grandes. O Bahia já fica pelo caminho logo no início da Copa do Brasil. Então, meus amigos, essa foi a minha análise da desclassificação do Bahia na Copa do Brasil e da classificação do River. O River fez a sua parte. Parabéns ao River. E o Bahia tem que repensar. Não sou a favor de troca de treinador. Mas, na minha opinião, neste caso, para o bem do Bahia, vai ser necessário. Uma pena. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tamo junto, Bahia. Um abraço.